o jogo terminar, né, amigos? E que, aliás, mais uma vez foi maltratado. Como é duro ser torcedor visitante no Brasil. O torcedor do Corinthians entrou com o segundo tempo em andamento. Bom, até por isso o Corinthians acabou de soltar uma nota de repúdio, dizendo que repudia e lamenta o atraso na liberação da torcida, que foi para o Maracanã, cumprindo as exigências e os horários, né, que foram acordados com polícia militar, com toda a logística de segurança. O Corinthians se manifestando aqui em relação a essa questão. E aí é curioso porque vira aquele debate nas redes sociais de Fla-Flu. Porque ontem eu vi jornalistas especializados na cobertura do Corinthians, aqueles setoristas, influenciadores, reclamando da torcida ter entrado só no segundo tempo. E aí quando esse assunto vem à tona na internet, a gente vê torcedores do Flamengo ou de outros times cariocas dizendo quando a gente vai para São Paulo é a mesma coisa. Então, assim, tá tudo errado, essa né? reciprocidade Não é porque acontece, torta, né? Exatamente. Não é porque acontece em São Paulo com torcedores de times cariocas que tem que acontecer, a gente lamenta. Falando de campo e bola, amigos... O que está errado é o visitante ser maltratado. É isso que está errado. Seja o visitante do Flamengo, do Corinthians. E ontem o maltratado foi o do Corinthians. O torcedor do Flamengo compareceu em grande número, né? Foi o recorde de público da temporada, mais de 67 mil torcedores. Teve show do Belo antes também. Pro torcedor visitante foi tudo um horror, né? Não viu o Corinthians tomar os 3 gols do primeiro tempo, mas o cara não sai de casa para não ir ao estádio, né? Não, ele sai de casa. Olha o Luiz Roberto chique aí, ó, com um uniforme que reconstitui, né, o que era usado pelos nossos profissionais há 60 anos. A bola tinha um logo da TV Globo, né? A moedinha que fez o sorteio, né, do Caro Coroa, também fazia uma referência aos 100 anos de Globo. Para não confundir, né? O jornal O Globo completa 100 anos em 2025, por isso o grupo está comemorando seus 100 anos, né? O jornal O Globo é o primeiro veículo de que depois se tornou, né, um conglomerado, né? Hoje com televisão aberta e a cabo, com internet, com mídia digital, com várias outras coisas. Mas a TV Globo é que comemora 60 anos. E esse jogo, essa transmissão, na verdade, né, ajudou a marcar os 60 anos. São 60 horas de programação que vão até um show na noite de hoje, que vai ser transmitido pela Globo, pelo Brasil inteiro. E o jogo do Maracanã entrou nesse pacote aí com o show do Belo. E teve show do Flamengo também, né, Vini? Para a gente entrar no campo e bola, como você disse. Que é o que a gente gosta de falar, né? E por que eu disse que o torcedor corintiano estava torcendo para acabar o jogo? Porque o primeiro tempo já foi muito abaixo do que o corintiano estava imaginando, né? O Dorival Júnior presente nas tribunas, acompanhando a partida ao lado do Fabinho Soldado. E os dois, inclusive, deixaram o Maracanã antes mesmo até do apito final. E o Dorival viu um time que teve muita dificuldade contra o Flamengo. Já se imaginava que seria um jogo complicado. Quando você pega e olha a tabela, talvez fosse aquele jogo mais complicado para o Corinthians, porque o Palmeiras também é tido hoje como um adversário que luta contra o título, mas aí é um clássico e aí a coisa pode se equiparar um pouco. Então, esse jogo já era tido como muito complicado. E aí, quando o torcedor corintiano, e essa é a grande crítica hoje por aqui, quando o torcedor corintiano vê que o Orlando Ribeiro escala o time com, em tese, 3 atacantes, já fica aquela apreensão de, poxa, será que não era melhor povoar um pouco mais o meio-campo? O Flamengo é tão forte nesse setor. O Orlando Ribeiro, que fez o seu último jogo à frente do Corinthians nesse cargo interino, porque o Dorival já assume na Copa do Brasil no meio de semana, explicou na coletiva, amigos, que o Romero, com bola, até era um atacante, que é a função dele mesmo, mas sem bola, ele tinha essa responsabilidade de voltar para o setor de meio campo, de ajudar ali um pouco mais o setor do Angileri. Agora o torcedor tem uma certa dificuldade de entender por que num jogo como esse, ao invés de entrar com Memphis, Yuri e Romero, por que o Martínez não começou jogando, por que um outro meio campista não começou jogando? E aí tem o agravante de que quando o Memphis machuca, com 25 minutos, saindo ali na reta final do primeiro tempo, ao invés de entrar um marcador, entra o Coronado, que não é esse cara de intensidade, de entrega física, de disposição e que estava voltando de lesão, então foi um jogo para se esquecer. Na semana passada,
teve apresentador se metendo a comentar e dizendo que o Flamengo do Felipe Luiz confunde, porque pressiona como o do Jorge Jesus, mas finaliza como o do Tite. Né? O Flamengo de ontem no Maracanã pressionou como o do Jorge Jesus e finalizou muito melhor do que o do Tite. Mas, do outro lado, uma coisa me chamou a atenção. Como o Corinthians sofreu com essa pressão. Sim. Né? Parecia que assim, o jogo teve uma vantagem tática. Um treinador olhou para o time do outro e falou assim, se a gente apertar a saída de bola vai ganhar o jogo, mas ganhou muito. Ganhou com muita facilidade. E o Corinthians não apresentou uma reação a isso. Né? O Corinthians tomou 3 gols no primeiro tempo e no segundo, não é que o Corinthians tenha melhorado, o jogo se acomodou. Como normal. Mas né? Poderia ter ampliado bem mais essa vantagem. Né? Eu achei curioso que o Corinthians me pareceu surpreso com a pressão alta do Flamengo. Pareceu que ele foi surpreendido, que ele não imaginava que o Flamengo ia pressionar lá em cima. E não teve reação, né? Não teve reação. Continuou acontecendo. Porque ele fazia a saída de bola curta, né, ali com o goleiro, e aí quando o Flamengo vinha para cima, ele se apavorava. E aí ninguém aparecia para jogo, parecia algo que não tinha sido treinado, não tinha sido planejado, ninguém aparecia para dar opção de passe, as peças não se movimentavam para sair da pressão do Flamengo, e aí ficou muito fácil para o Flamengo fazer isso. Parecia uma equipe que não estava preparada para a pressão alta do Flamengo, como sair dessa pressão alta, como esses jogadores de meio deveriam se apresentar para ter linha de passe. Então, bastante curioso isso, né? Eu achei a postura do Corinthians bem estranha, bem um time perdido em campo, perdido. Aí tomou o primeiro gol muito cedo também. Aí o time não sabia se saía para o ataque para buscar o empate. E na medida que ficava no meio do caminho, o Flamengo então se aproveitava com mais facilidade ainda. Era para esse placar ter sido mais elástico. O pênalti que o Pedro cobrou, chegando para a briga da artilharia do campeonato, né? Com poucos jogos. Primeiro jogo como titular, né? Pois é, ele sente, ó. Tem esse lance curioso aí, ele sente cãibra, né? Cãibra. E o Dorival Júnior observando o jogo, ele que assume o Corinthians. O que será que ele pensou, né? Pois é. É curioso, porque o Vini estava citando a questão do meio de campo e o Dorival foi demitido depois de um jogo em que ele perdeu completamente o meio campo para a Argentina por causa de uma escalação questionável também, né? Verdade. Tem essa coincidência com o jogo de ontem, né? E o jogo na Argentina foi 4-1. Né? É verdade. Um placar bem parecido. Poderia ter sido mais também. Ontem o Corinthians também não conseguiu marcar. Mas, falando do Pedro, esse é o primeiro jogo que ele começa, né, como titular. E existia uma curiosidade muito grande com relação à volta dele. Presto atenção no que vocês falam. Eu fico aqui, parece que eu não estou ouvindo, mas eu ouço. E eu ouvi muitos de vocês comentarem que a volta do Pedro certamente daria, né, aumentaria o potencial ofensivo do Flamengo, ajudaria a acabar com essa falta de gols, com essa falta de objetividade, na verdade, né? Mas, por outro lado, poderia afetar a questão da pressão, porque o Pedro não é um jogador tão dinâmico. Ontem foi, hein? É claro que assim, um jogo não vai dar o indício para a gente de tudo que vai acontecer. Ontem não afetou a pressão, que você diz, né? O Pedro ajudou na pressão. Exatamente. Ajudou. Exatamente. Não afetou. Ele não correspondeu a essa dúvida que se tinha sobre a volta dele, né? O Flamengo soube pressionar muito bem com o Pedro. E acho que até mais do que na finalização, o que ele trouxe de novo para o ataque foi fazer o pivô, né? Como essa bola, quando passava pelo meio do ataque, ela tinha continuidade, né? O Pedro dava sequência nas jogadas. E o Flamengo, esse Flamengo que tinha dificuldade de marcar, né? Que não teve ontem, e a gente vai ter que observar a próxima rodada para entender como é que vai continuar, mas ele rodava a entrada da área e parecia que faltava justamente um caminho ali pelo meio. E o Pedro ontem deu esse caminho, não só como finalizador, mas como construtor de jogada. Eu acho que o Pedro, o que ele mais acrescenta ao Flamengo é inteligência ali no ataque. Ele é muito inteligente para fazer o jogo que o Felipe Luiz quer. Porque o Felipe Luiz, ele coloca 3 jogadores atuarem na mesma área que o Pedro está. É o Pedro, o Gerson e a Arrascaeta. Eles povoam aquela área ali para justamente confundir o zagueiro, para o zagueiro ficar ocupado. E aí alguém ocupar essa entrelinha, seja o De La Cruz ou o próprio Arrascaeta ocupar essa entrelinha livre de marcação. Então, muita gente ocupando aquela área ali. Isso é um plano que o Felipe Luiz tem. Mas o centroavante tem que ser inteligente o suficiente para ou fazer o pivô, ou carregar essa marcação, ou aparecer, perceber quando tem um outro jogador como o Arrascaeta, ou às vezes o próprio Cebolinha que aparece por ali também, ou o Gerson fazendo a diagonal nas costas. Então, essa movimentação é dinâmica. Por isso que é importante ter um cara ali que seja inteligente para ler o que está acontecendo no entorno dele, para ele saber não só o seu posicionamento, como a maneira, de que modo ele faz esse pivô, se ele aproxima ou não para fazer
esse pivô acontecer, ou se ele faz a diagonal, se ele sai da referência e faz a diagonal. E o Pedro é muito bom nisso, ele é um dos melhores do Brasil em relação a isso, dessa leitura de jogo e capacidade de entender o que está acontecendo no entorno dele. Por isso que era tão importante o Flamengo ter esse jogador de volta, não só para aumentar então a finalização, a qualidade na finalização da jogada que o Pedro dá para ser um excelente centroavante, mas por ter alguém que lê e entende o momento que tem que fazer, o movimento que tem que ser feito para valorizar quem está no entorno dele. Por isso que o Arrascaeta passou a crescer um monte de produção também, porque tem um cara ali na frente que está conseguindo gerar esse espaço para o Arrascaeta e tirando a marcação da Arrascaeta, junto com o Gerson. No jogo de ontem, o Arrascaeta se tornou artilheiro do campeonato e o Pedro se juntou ao Pedro Raul, ao Reinaldo e ao Verratti no segundo lugar. E a gente fez um cálculo de quantos minutos cada jogador desse leva para fazer gol. E o número do Pedro é absurdamente diferente dos outros, né? Ele fez 2 gols em 2 goleadas, né? 2 contra o Juventude, 2 contra o Corinthians. E ele é um atacante de muito recurso técnico, porque no meio dessa discussão, em algum momento dessa discussão, falta gol ao Flamengo, o Pedro vai resolver, fica parecendo, e não que isso tenha sido verbalizado, que o Pedro é um finalizador. E claro, ele é um finalizador, mas ele tem muito recurso. Ele ajuda muito os companheiros de ataque. Isso ficou muito claro no jogo de ontem. O Pedro melhora quem está ao redor dele. Não é só porque ele vai botar a bola para dentro quando chegar na área ali. Ele é um jogador que melhora quem está perto dele. Isso ficou evidente no jogo de ontem. Impressionante, né? O Pedro leva 33 minutos para fazer um gol e ele tem 134 minutos no campeonato. É o tempo que o Pedro Raul leva para fazer um gol. Né? Porque aí tem que entrar na conta também a oferta que o Pedro tem de chances. Lógico. Que difere do Verratti, difere do Reinaldo, né? O Reinaldo, inclusive, sendo lateral esquerdo, está aí nessa lista, né? Claro, aí você vai fazer todas as ponderações, né? Mas o Vini já chamou, eu vou voltar com ele, mas antes só queria fazer aquela observaçãozinha sobre o cálculo que a gente leva em conta 90 minutos por jogo, tá? Porque aí se for, tem que pegar o acréscimo de cada jogo, é uma coisa muito complicada. Então a gente está contando ali, na hora de dividir, né, para fazer minutos por gol, a gente está contando 90 minutos por jogo. Vini chamou? Só para completar o debate desse clássico, falando sobre alguém que sofreu com o Pedro ontem, com a Arrascaeta também, que é o artilheiro, o Hugo Souza, né? Que, aliás, foi muito vaiado pelo torcedor. Já se imaginava que a recepção não seria das melhores. Além de vaia, teve gritos de Hugo Souza, numa maneira, né, quase que em deboche, depois da falha que ele comete no terceiro gol, né? Um grito irônico. E aí, ontem, eu vi muitos comentários nas redes sociais de torcedor dizendo: não vai dar para colocar a culpa no Matheus Donelli hoje, porque nos últimos jogos a gente viu isso, né? O Hugo Souza fora, lesionado, o Matheus Donelli jogou. A gente sabe que há uma diferença muito grande quando o Hugo Souza não joga e joga o Donelli, que ainda não se firmou no profissional, mas ontem nem mesmo a presença do Hugo Souza trouxe essa segurança defensiva, porque o problema não está nem tanto no gol, está na linha de defesa. A impressão que dá é que sempre o reserva é melhor e que deveria estar jogando, aí quem está jogando vai mal e volta para o banco, né? Ontem o André Ramalho começou a jogar e foi muito criticado, então o Hugo Souza esteve em campo, não adiantou, não funcionou, não dá para colocar a culpa no Matheus Donelli e aí a gente já tem que começar a debater se não há aquela garro dependência, porque é impressionante, né? Como faz falta o Garro e quando ele não joga, o time sente demais, não tem um outro jogador que possa atuar por ali, fica essa dúvida de esquema tático, se expõe demais, se reforça demais o meio-campo, e aí quem cria não tem prazo para o Garro voltar a jogar, e quando ele não joga é um problema. Ontem o Memphis jogou pouco também, né? E essa foi outra coisa que o Memphis sente, aos 25, uma falta que o Ortiz merecia cartão e não levou. E ele fica até os 38 em campo, tentando, e nesse período o Corinthians leva 2 gols. Quando ele sente pela primeira vez, está 1-0. E aí ele vai sair 13 minutos depois, um diálogo de gestos com o banco, não teve? Isso. Espera um pouquinho. Primeiro mostra que sentiu, depois não. E aí vem aquela dúvida, será que um treinador de mais nome tiraria o Memphis na hora? Será que o Dorival não poderia estar no banco? Se ele participou de preleção, esteve no vestiário, conversou com os jogadores, será que não poderia o Dorival estar ali? E será que o Dorival não teria... Claro, Memphis, você sentiu muito, meu amigo. Tá 1-0, um jogo muito difícil. Vem logo aqui, 25 do primeiro tempo. É isso. Esse foi outro ponto. E aí eu concordo com o que o Vini disse na primeira intervenção dele. O Coronado, na hora... Que aí já estava 3-0. Tudo bem que na hora de chamar o Coronado ainda estava 2.
Mas o Coronado, naquele contexto de jogo ali, para mim, não fazia sentido. Porque, cara, tá 3-0, o jogo, como tá se desenrolando, é contenção de danos. O Corinthians deveria fazer ali, contenção de danos, e não conseguiu conter absolutamente nada. O segundo tempo, vocês comentaram, em Barreto e Jéssica, foi facílimo, e o Flamengo tirou o pé ali, e continuou pressionando em alguns momentos. Isso que eu acho muito legal. Criando, né? Tem um lance que a gente até mostrou nos melhores momentos, que é uma tabelinha do De La Cruz com o Pedro aos 14 do segundo tempo. A falta aí, Luciano. A falta do Léo Ortiz, que foi, deu um biquinho no Memphis, para mim, lance de amarelo que ele não levou. Tem um lance do que a gente mostrou nos melhores momentos, aos 14 do segundo tempo, até anotei aqui, que é a tabelinha do De La Cruz com o Pedro, que sai uma defesa do Hugo. O Flamengo está pressionando o tiro de meta com 3-0 aos 14 do segundo tempo. E aí o André Ramalho, que para mim fez uma partida muito ruim, entrega a bola no pé do Ayrton Lucas e aí nasce, isso na intermediária de ataque do Flamengo, nasce a chance, a bonita tabela do De La Cruz com o Pedro. E é uma chance atrás da outra. A gente está falando de 2 bolas na trave, uma em cada tempo, né? O Pedro de cabeça no começo e o chutaço do Arrascaeta no começo do segundo tempo. A gente está falando de uma defesaça do Hugo, aquele golaço que ia ser do Pedro, foi uma defesaça do Hugo. Isso eu acho importante destacar. O Hugo falha num gol, é verdade. Né? Se o goleiro falha num gol, ele pode ser decisivo no jogo. Só que o jogo foi 4-0 e ele falhou no terceiro, ele né, foi gente? bem no mano a mano. E não é assim, mas o Corinthians ia reagir quando estava dando. Não ia nada. Não acho que passa por ele. Não acho que passa por ele. E assim, o que passa por ele é o fato de não ter sido uma goleada maior. Tem um mano a mano. E a defesa que ele faz, essa defesa da jogada que o Luciano citou já é difícil. E a jogadaça que o Pedro faz, que ela começa bem trabalhada, é uma troca de passe bonita. O Pedro depois faz uma jogada individual bonita, ia fazer um golaço que o Hugo salva de ponta de pé. Tem um mano a mano com o Arrascaeta no segundo tempo, que não estava nos melhores momentos, porque o Bandeira levantou e ele não estava impedido. E o Hugo salva o Corinthians também. O mano a mano no segundo tempo. Fecha bem o ângulo. Se a bola fosse pro gol, ia ser gol do Flamengo, que o Arrascaeta não estava impedido. Agora, eu acho que o jogo de ontem traz muito, assim, o ponto forte do Flamengo e o ponto fraco desse Corinthians, que é algo que o Dorival vai ter que trabalhar. Esse Flamengo do Filipe Luiz, ele é muito disciplinado dentro da proposta do treinador. Ele é disciplinado taticamente para se defender e para atacar. Tanto que está 3-0 o jogo e o time continua como se tivesse 0-0, como se tivesse que buscar o placar ainda, pressionando lá em cima, de uma maneira muito organizada. Todo mundo continua cumprindo a sua função até o jogo terminar. Na mesma excelência, né? Tentando com a mesma dedicação, né? Com a mesma intensidade, com a mesma energia. E esse Corinthians é um time que ele se torna indisciplinado com muita facilidade no jogo. Acho que esse é um ponto que o Dorival... É isso aí, nação. Vitória importantíssima do Flamengo para cima dos caras, né? O Mengão não tomou conhecimento. Foi um verdadeiro amasso rubro-negro para cima do Corinthians. É esse o Flamengo que a gente quer ver jogando, né? Um time que cria. Mas, sendo sincero, né? Aqui também, o Corinthians ele não entendeu o que é enfrentar o Flamengo no Maracanã. Teve um pouco disso, né? Não é todo time que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã e vai de peito aberto. Na verdade, teve um jogo que o time foi assim e saiu com uma vitória, né? Saiu com uma vitória, foi o Central Córdoba, né? O Flamengo não foi tão produtivo naquele jogo. O Central Córdoba foi para cima do Flamengo no Maracanã e acabou vencendo. Jogo contra o Central Córdoba, quando eu vi os primeiros 15 minutos, gente, eu falei, rapaz, isso aqui vai dar goleada pro Flamengo. Isso aqui vai ser goleada pro Mengão, porque não tem como um time vir no Maracanã e querer bater de frente pro Flamengo, né? Não tem como. Qualquer time que vem e bate de frente pro Flamengo aqui no Maracanã, ele toma. E não foi o que aconteceu com o Central Córdoba, né? Eu fiquei até impressionado com o que aconteceu nesse jogo, porque não é algo que acontece, né? E de repente o Flamengo tomou uma sonora aí, né? Não foi uma sonora goleada, mas tomou um sonoro 2-1 é goleada, né? Não tem jeito. 2-1 pros caras jogando no Maracanã é difícil de engolir, né? Jogando do jeito que os caras jogou pra cima, bicho. Os caras veio pra cima do Flamengo e conseguiu sair com o resultado.